E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prazer, professor Jefferson Douglas, da Rede SESI, da unidade de Araripina. É um prazer enorme, uma satisfação muito grande estar junto com você nesse projeto que é o Prepara SESI, né? Vamos caminhar juntos, vamos trilhar juntos essa tua jornada junto à aprovação no vestibular. Juntos nós iremos alcançar a sua vaga na universidade. É o SESI caminhando de mãos dadas contigo através da tecnologia, né? Nesses novos tempos, nessas novas práticas de vida que nós somos obrigados a ter nesse momento de isolamento social, e o SESI, pensando nisso, para te manter focado, para te manter atualizado, preparou esse projeto que visa te ajudar nessa tua caminhada, nessa tão sonhada vaga para o ensino superior. Então vamos juntos, vamos falar aqui um pouquinho de matemática, vai ser um prazer trabalharmos juntos e espero te ajudar, espero que essa aula te ajude nessa tua preparação para o vestibular. Então vem acompanhar aqui comigo na tela, né? A nossa aula de hoje, ela será sobre razões e proporções. As razões e as proporções que estão presentes no nosso dia a dia das mais diversas formas que nós possamos imaginar, né? Em diversas situações do nosso cotidiano, nos deparamos com a relação entre as grandezas, a relação entre as medidas, a relação entre as quantidades. E a gente vai tratar um pouquinho disso no conteúdo de razão e proporção. Então acompanha comigo aqui no nosso slide. A palavra razão, ela vem de uma palavra latina, ela tem uma origem na língua latina, né? No latim, que significa ratio, que significa divisão. Então, razão, ela tem origem da palavra ratio, que vai ter como significado a palavra divisão. Então, ratear é dividir. Então, quando nós falamos em razão, nós estamos falando também de uma divisão. Então, a definição para a razão é: sejam dois números quaisquer, eu vou chamar de A e de B, sendo que B ele precisa ser diferente de zero. Claro, por quê? Porque a razão entre esses dois termos é A sobre B, é um quociente, é uma divisão, onde nós sabemos que esse Bzinho aqui, ele não pode ser zero, né? Ele tem que ser diferente de zero, porque senão a gente cai em uma indeterminação matemática, não daria para resolver esse cálculo. Mas deixa isso para um outro momento. Então, nós lemos o seguinte, que A está para B. Então, essa é a nossa linguagem para falarmos de razão. Por quê? Porque eu estou falando de uma relação, eu estou falando de uma comparação. Muitas vezes utilizamos a razão para comparar um determinado número, para fazer um parâmetro entre duas grandezas, tá ok? Então, uma razão é uma divisãozinha entre A e B. Então, A dividido por B, ou A sobre B, que nós lemos A está para B. Ok? Exemplo, vamos pensar aqui num exemplo. Pedro estuda na sala do primeiro ano do ensino médio, assim como você, fera. Na classe de Pedro existem 24 meninos e 30 meninas. Um dos meios de comparar, fazer aí uma comparação, um comparativo, entre a quantidade de meninos e a quantidade de meninas, entre o número de meninas e o número de meninos, é calculando a razão entre eles. Sempre lembrando da ordem que nós temos essa comparação. Então, se eu quiser comparar o número de meninas, que são 30, em relação ao número de meninos, que são 24, nós podemos simplesmente fazer o seguinte, aqui é 30 sobre 24. É a relação entre o número de meninos e o número de meninas. E, obviamente, nós podemos simplificar isso aqui, né, pessoal? Eu posso simplificar essa fração, fazendo já um spoilerzinho da equivalência de frações, que vai ser daqui a pouquinho retratado novamente. Então, posso simplificar esse valorzinho aqui por 6 e posso simplificar isso aqui por 6 também. Logo, eu tenho uma razão, uma fração equivalente,
que 30 dividido por 6 tu já sabe que é 5, e 24 dividido por 6 tu já sabe que é 4. Professor, o que significa esse número aí, 5 sobre 4? Lembra, na razão nós lemos, 5 está para 4, ou seja, a cada 5 meninas, eu tenho 4 meninos. Então esse é o nosso parâmetro de comparação, ok? Quando eu quero fazer a relação entre meninos e meninas, então nós sabemos que é uma relação de 5 para 4. A cada 5 meninas, eu tenho 4 meninos. Isso vai nos ajudar, vai ajudar o professor, vai ajudar os estudantes nas diversas formas possíveis que se queira trabalhar com essa turma em questão. Ok? Continuando, outras formas que nós podemos relacionar a razão é através da densidade demográfica. O que é densidade demográfica? A densidade demográfica nada mais é do que uma razão. A razão entre o número de habitantes de um determinado local, okay? Quantidade de habitantes ou número de habitantes, entre o número de habitantes e a área de ocupação, okay? A área da região, dada em quilômetros. Então, a densidade demográfica vai servir para a gente saber qual é a proporção, qual é a relação aí da quantidade de pessoas por território de uma determinada região. Então, se pegarmos aí os últimos censos, nós vamos ter algumas densidades demográficas para algumas regiões aqui do nosso país, onde as cores mais escuras aqui, mais próximas do roxo, nós vamos ter densidades demográficas maiores, ou seja, nós temos uma quantidade maior de pessoas, de habitantes, por unidade diária. Então, são cidades mais populosas, ok? Então, a gente leva em consideração sempre comparando a quantidade de habitantes por área, ok? Então, se eu tiver, por exemplo, uma densidade demográfica de 300, significa dizer que eu tenho 300 habitantes a cada quilômetro quadrado. Se eu tenho uma densidade demográfica de 50 habitantes a cada quilômetro quadrado, ok? Estamos falando de área, é em quilômetro quadrado, não esquece disso. Outra razãozinha muito importante, a escala. A escala é utilizada em mapas, a escala é utilizado também em desenhos de plantas, ok? Então a planta baixa de uma residência, ela é desenhada, ela é feita em escala. Então o arquiteto, o engenheiro, faz o projeto em escala. Então a escala, ela nada mais é do que uma relação também, pessoal, é uma razão. É a relação entre o comprimento, unidade de comprimento do desenho, seja esse desenho um gráfico, seja esse desenho um mapa, seja esse desenho uma planta, enfim, seja esse desenho qual for. É a relação entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Okay? E aí nós podemos ter diversas formas. Eu posso ter, por exemplo, de 1 centímetro para 1 metro. Okay? Eu posso ter uma escala de 1 para 1, onde eu falo de 1 centímetro para 1 metro. Eu posso ter escala de 1 para 1, quando eu falo em quilômetro. Posso ter de 1 para 10. Por exemplo, se eu tiver aqui, por exemplo, uma escala de 1 para 5. Escala de 1 para 5. Ok? Onde 1 vai estar em centímetros e 5 vai estar em metros. Ou seja, a cada 1 centímetro que eu tiver no meu desenho, ele poderá representar 5 metros em tamanho real. Então, se eu pego, por exemplo, uma planta e tem uma parede aqui que tem tamanho 1 centímetro, isso significa dizer que no tamanho real vai ter 5 metros. Enfim, podemos relacionar isso de diversas formas. Então, o mapa. Está lá no teu mapa a distância entre duas cidades, 1 centímetro. Isso ali pode representar 100 quilômetros, por exemplo, 10 quilômetros. Então, tem essa relação também. É uma das razões muito utilizadas, é a escala. Agora, falando um pouquinho das proporções. O que é uma proporção? O que quer dizer que algo é proporcional? É quando essa minha razão
É quando essa minha relação, ela tem uma igualdade. Uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, ok? Então, nós dizemos o seguinte, que A está para B, assim como C está para D, porque é uma igualdade de relações, tá ok? E nós dizemos o seguinte, pessoal, nós dizemos que A e D, eles são os extremos da nossa proporção. E que C e B são os meios. Por quê? Porque se nós fizermos isso aqui, vai ficar o seguinte, ó. A dividido por B é igual a C dividido por D. Logo, nós observamos que o A e o D ficam nas extremidades e o B e o C ficam no meio. Extremos e meios, tá ok? Lembra disso. E a propriedade fundamental das proporções nos diz que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou seja, o produto dos meios, B vezes o C, tá aqui, ó, é igual ao produto dos extremos, A vezes D, tá aqui. Então, aquela propriedadezinha, multiplicação cruzada, tá? Entre as duas frações. Proporcionalidade. Proporcionalidade é a relação de dependência entre duas grandezas. Relação de dependência significa dizer que uma grandeza ela vai mudar em relação à outra. Onde grandeza, tu já sabe, que é tudo aquilo que pode ser medido ou calculado. Existem as grandezas diretamente proporcionais, aquelas que variam uma em função da outra de forma direta, e eu tenho também as grandezas inversamente proporcionais, aquelas que variam uma em relação à outra de forma inversa. Vamos observar como é que fica. Exemplo. Uma empresa produz certo tipo de ração para cachorro, segundo o quadro abaixo. Então, tem o tempo em minutos e a produção em quilogramas. O que é que nós observamos? Que o tempo ele vai aumentando. E à medida que o tempo aumenta, a quantidade produzida também vai aumentar. Então, a grandeza tempo varia de acordo com a grandeza produção. Logo, nós podemos dizer que essas grandezas são variáveis dependentes, ou seja, existe uma proporcionalidade entre elas. Beleza? Bom, o que é que nós podemos relacionar mais, pessoal? Podemos olhar o seguinte, ó, as quantidades que estão variando. Ó. À medida que o tempo aumenta, a produção também aumenta. Só que nós observarmos, o tempo aumentou de 10 minutos para 20 minutos. Tem uma relaçãozinha aqui, ó. 20 é o dobro de 10, logo isso aqui aumentou 2 vezes. A produção também aumentou de 200 para 400, olha, aumentou 2 vezes também, é uma relação direta. Por que direta? Porque à medida que um aumenta, a outra também aumenta. E tem uma dependência porque aumentam de formas iguais, ou seja, são proporcionais, aumenta a mesma proporção. Se uma medida vai dobrar, a outra, consequentemente, também vai dobrar. De 10 para 40, por exemplo, aumentou 4 vezes. Logo aqui, ó, de 200 para 800, pode chegar nessa conclusão que aumentou também 4 vezes. Isso aqui é uma relação de proporcionalidade direta. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas que, quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual à razão entre os correspondentes da segunda. Assim, verifique o quadro que a razão entre os dois valores de uma grandeza é igual à razão entre os dois valores correspondentes a outra grandeza. Então, qual é a relação que nós temos aqui, Fera? 10 para 20. 10 está para 20. Assim como 20 está para 400. Por quê? Porque 10 sobre 20 é o mesmo que 1 sobre 2. E 20 sobre 400 também é o mesmo que 1 sobre 2. Então, a razão entre elas é igual. Logo, constitui aí uma grandeza diretamente proporcional. Segundo exemplo, um corredor anota os tempos de um treino
para a prova de 100 metros contra o relógio, mantendo em cada volta uma velocidade constante e obtendo assim um tempo correspondente conforme o quadro abaixo. Então, tenho aqui, ó, quadrozinho na coluna da velocidade, e aqui eu tenho o tempo. Note que a velocidade vai aumentando, ok? A velocidade com que o corredor corre cada volta. Então, a primeira volta, ele corre com velocidade de 5 metros por segundo. A segunda volta, ele corre com velocidade de 8 metros por segundo. A terceira volta, 10 metros por segundo. Depois 16 metros por segundo. Depois 20 metros por segundo. Nota que ele vai aumentando a sua velocidade. Por consequência, observa o que acontece aqui com o tempo. Ó. A cada volta, o tempo vai sendo menor. Por quê, pessoal? Porque ele consegue percorrer a mesma distância em menos tempo. Percorrendo a mesma distância em menos tempo, tu já lembra das aulas de física, ele tem maior velocidade. Quanto maior a velocidade, menor o tempo gasto. Maior velocidade, menor tempo gasto. Olha, um é maior, outro é menor. Ou seja, é o inverso. Isso significa que eu tenho grandezas inversamente proporcionais. A medida proporcionais por quê? Porque elas variam de forma dependente uma da outra. É uma proporção. O tempo vai diminuir à medida que a velocidade aumentar. Então, é uma relação entre essas duas grandezas, tá? Por isso que eu digo que existe uma proporcionalidade. Porém, é uma proporcionalidade inversa, porque à medida que um vai aumentar, o outro vai diminuir, tá ok? Então, vamos olhar aqui como é que fica isso aqui. Observa que, dos intervalos aqui, ó, quando ele dobra a sua velocidade, de 5 metros por segundo para 10 metros por segundo, o tempo ele é reduzido pela metade, tá? Então vamos pensar aqui, ó, na velocidade e vamos pensar aqui no tempo. Note que à medida que multiplica a velocidade por 2, o tempo ele está sendo dividido pela metade, ó. T vezes 1 sobre 2 é T sobre 2, é a metade de T. Logo, ó, tem uma relação inversa. Por quê? 1 sobre 2 é o inverso do 2. Okay? É o inverso do 2. Por isso que eu falo que eu tenho uma relação inversamente proporcional. Olha para cá também, ó. De 5 para 20, ele quadruplicou a velocidade. Logo, o tempo foi reduzido em 4 partes. Então, a relação entre a velocidade e o tempo é que se eu quadruplicar a velocidade, o meu tempo vai ser dividido por 4, ó, números inversos, mostrando que nós temos aqui uma relação inversamente proporcional, beleza? Duas grandezas dependentes, ou seja, a mudança de uma vai mudar de acordo com a outra, são inversamente proporcionais, quando a razão entre os valores da primeira grandeza é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda. Observa que é inverso. Então, verifique que a razão entre dois valores é uma grandeza, e uma grandeza é igual ao inverso da razão entre os dois valores correspondentes da outra grandeza. Então, ó, o que é que eu observo? 10 sobre 16 é o mesmo que 5 sobre 8. E 100 sobre 62,5 é o mesmo que 8 sobre 5, ó. Frações inversas. Então, a relação entre essas grandezas é uma relação inversamente proporcional. À medida que uma aumentar, a outra vai diminuir. Tranquilo? E vice-versa. Regra de 3. O que é a regra de 3? Quando as grandezas proporcionais são proporcionais em duas situações diferentes, podemos encontrar o valor de uma em função da outra. Muitos problemas podem ser resolvidos de maneira prática se usarmos o procedimento de regra de 3. É justamente encontrar o valor que vai mudar ali na minha proporção. Então, vamos ver que a situação você vai entender bem fácil isso aqui. Em um dia de sol, no mesmo instante,
Paulo e Ana mediram suas sombras. Paulo mede 1,80 m e Ana mede 1,65 m. A sombra do Paulo tem 60 centímetros de comprimento. Qual será a sombra da Ana? Acompanha comigo. Primeiro passo, identificar quais são as grandezas envolvidas. Eu estou falando da altura da pessoa e do comprimento da sombra. Então, ó, da altura da pessoa e do comprimento da sombra. Ok? Bom, eu sei que a primeira pessoa é o Paulo. Paulo, ele tem 1,80 m e a sua sombra mede 60 centímetros. Logo, a relação entre a altura e o comprimento, uma razão, lembra disso? Ó, 180 está para 60. Assim como a altura de Ana vai estar para a sua sombra, que eu não sei, eu vou chamar de X. E aqui é muito fácil, pessoal, ok? Organizando isso aqui em uma colunazinha direitinho, bem bonitinho, ok? A altura de Pedro está para a sua sombra, assim como a altura de Ana está para... Perdão, a altura de Paulo está para a sua sombra, assim como a altura de Ana está para a sua própria sombra. Relacionando as grandezas bem direitinho. Terceiro passo, analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tem que prestar atenção nisso, tá? Para verificar, observamos as grandezas. Se a altura aumentar, a sombra acontece o que com ela? Muito bem. Quem respondeu que vai aumentar? Certíssimo, ok? Então, à medida que a sombra aumenta, à medida que a altura ela aumentar, né, a sombra ela também vai aumentar, tranquilo? Isso para a gente falar do mesmo feixe de luz aí. Então, nós podemos afirmar que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, nós podemos simplesmente resolver da seguinte forma. Ó. A altura de Paulo, 180, está para sua sombra, 60, assim como a altura de Ana, 165, está para sua sombra, x. Nós podemos escrever isso aqui em duas frações, né? Uma proporção, ó. 180 está quem? Está sobre 165. Então, 180 está para 165. Beleza? Assim como 60 está para x. E aí, pessoal, propriedade fundamental das proporções. É uma maravilha fazer isso aqui, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 165 vezes 60 e x vezes 180, né? Fazendo essa multiplicação aqui, nós vamos ter 180x é igual a 60 vezes 165. 180 que está multiplicando, a gente pode simplesmente colocar ele dividindo. Vezes 165. Tudo isso aqui dividido por 180, tá certo? Então, nós temos que x é igual a 55 centímetros. Essa vai ser a altura correspondente vai ser o comprimento da sombra correspondente à altura da Ana. Tranquilo? Continuando, agora, fera, vamos pegar aqui duas questõezinhas de proporcionalidade, de razão e proporção do sistema seriado da UPE, do vestibular seriado da UPE. Então, essa questãozinha aqui diz o seguinte: a professora Ana solicitou que alguns de seus estudantes fossem ao quadro e escrevessem um exemplo correto sobre grandezas proporcionais. Antes de continuar, vamos retomar. Quando é que as grandezas são proporcionais? Elas são diretamente proporcionais, ok? Sempre que a primeira grandeza aumentar e a segunda também aumentar. Ou quando a primeira grandeza diminuir e a segunda também diminuir. Elas variam de forma direta, de forma igual. Viu? E nós teremos grandezas inversamente proporcionais quando a primeira grandeza ela aumentar
e a segunda grandeza diminuir. Ou a primeira diminuir e a segunda aumentar, ok? Então variam de forma inversa. Vamos para cá. 5 de seus estudantes representaram as situações a seguir. Flávio diz o seguinte: Flávio diz que a velocidade de um carro de Fórmula 1 e a distância a ser percorrida por esse carro são inversamente proporcionais. Então, nós vamos manter aqui a seguinte situação. Vamos pensar que o tempo é o mesmo. Em um mesmo intervalo de tempo, quem percorre a maior distância? Quem está com uma velocidade maior ou com uma velocidade menor? Uma velocidade maior. Observa que a distância maior é percorrida porque tem a velocidade maior. Então, a relação ela tem que ser diretamente proporcional. Velocidade e distância são diretamente proporcionais. A velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Cuidado com isso. Então, ó, ele falou inversamente proporcionais. Então, ele já errou aqui. Tá? Tiago diz o seguinte: a vazão de uma torneira, a quantidade de água que essa torneira derrama, e o tempo que essa torneira leva para encher uma caixa d'água são grandezas inversamente proporcionais. Pensa no seguinte: tu tem uma caixa d'água para encher, abre a torneira, deixa ela aberta só um pouquinho, tá entrando pouca água. Conta 1 hora e observa quanto tempo de água entrou. Depois, conta 1 hora e abre a torneira completamente, tá entrando mais água no mesmo intervalo de tempo. Logo, você vai ver que no mesmo intervalo de tempo, você vai ter quantidades diferentes ali de água. Por quê? Quanto maior a vazão significa dizer isso, que eu tenho mais água entrando por intervalo de tempo ali, tá ok? Então, exatamente, são inversamente proporcionais. Então, quanto mais água vai entrando na tua caixa, menos tempo leva para encher. Então, Tiago acertou, tá? Correto. Ok? E aí, Tiago foi quem acertou. Mas vamos verificar os outros aqui. Mariana diz que a idade e a altura de uma pessoa são grandezas diretamente proporcionais. Não necessariamente. Por quê, Fera? Depois de uma certa idade a gente para de crescer, né? Vocês já sabem disso. Então a nossa idade vai aumentando e a nossa altura não vai tendo tanta relação assim, não. Então, ela pode estar analisando, por exemplo, uma criança e associar que quanto maior a idade de uma criança, maior vai ser a altura, mas não necessariamente, tá? Paulo disse o seguinte: a distância percorrida por um táxi e o valor a ser pago pelo passageiro do táxi são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, ele está dizendo que se eu e você pegarmos os táxis e eu for para um local mais distante, eu vou pagar menos do que você que foi para um local mais próximo. E não é verdade. Quanto maior a distância, mais a gente vai pagar no valor final. É isso? Então, Paulo também cometeu um equívoco aqui. E Sandra diz o seguinte: que o valor fixo pago na compra de bombons é uma grandeza inversamente proporcional à quantidade de bombons. Não, quanto mais você compra, mais você paga. Também Sandra cometeu um equívoco aqui. Logo, quem vai? A alternativa correta é item B. Tiago, então isso aqui é fácil de matar essa questãozinha, né? Só lembrar, diretamente proporcional, se um aumentar, a outra tem que aumentar. Inversamente proporcional, se uma diminuir, a outra tem que diminuir, mas tem que pensar, tem que olhar cada situação, se está realmente condizendo com aquilo que está escrito ali, tá ok? Para finalizar, pessoal, questãozinha aqui também do vestibular seriado da UPE, que diz o seguinte: a margem de erro de uma pesquisa eleitoral é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra, ou seja, da quantidade de pessoas entrevistadas, tá? Se em uma pesquisa com 8.100 eleitores, a margem de erro é de 4%, em uma pesquisa com 25.600 eleitores, ela será D. Então vamos lá, vamos anotar o que nós temos aqui. Primeiro, ele fala aqui, ó, que a margem de erro ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da amostra.
Então, ele está te dizendo o seguinte, ó, acompanha aqui comigo, que a margem de erro é inversamente proporcional. Lembra do inverso? Isso. Inverso, ó, 1 sobre a raiz quadrada da amostra. Qual é essa amostra? Não sei, vou chamar de x. Tranquilo? Então, a margem de erro, ok? Margem de erro, vou colocar aqui. Ela é inversamente proporcional à raiz quadrada da amostra de eleitores, de pessoas que são consultadas aí nessa pesquisa. Bom, ele vai também nos dizer que se eu tenho uma pesquisa com 8.100 eleitores, a margem de erro é de 4%. Ou seja, essa margem de erro, 4%, ela é inversamente proporcional à raiz quadrada do número da amostra. Qual é a amostra? 8.100. Então, a raiz quadrada de 8.100. Como é inversamente proporcional, fica 1 sobre a raiz quadrada de 8.100. Tranquilo? E aí ele quer saber quando nós tivemos uma pesquisa com 25.600 eleitores. Eu não sei qual vai ser essa margem de erro. Eu vou dizer que é Y%. Só que essa margem de erro ela tem que ser inversamente proporcional, lembra da fraçãozinha, à raiz quadrada da amostra. Ó. São 25.600, então, raiz quadrada de 25.600. Tá? Então, colocando isso aqui em fração, nós temos 4 está para y, assim como 1 sobre a raiz quadrada de 8.100 está para 1 sobre a raiz quadrada de 25.600. Tá? Então, divisãozinha entre frações, 4 sobre y é igual. Repete a primeira, 1 sobre a raiz de 8.100 e multiplica pelo inverso da segunda, lembra disso, né? Raiz de 25.600 sobre 1. Tranquilo? Então, nós podemos tranquilamente extrair essas raízes aqui. Raiz quadrada de 25.600 é igual a 360. E a raiz quadrada de 8.100 é igual a 90. Logo, nós vamos ter o seguinte, que 4 está para y, assim como 1 sobre 90 vezes 360 sobre 1. Né? Nós podemos multiplicar aqui, continuar bem aqui contigo. 1 vezes 360 é 360. 90 vezes 1 é o próprio 90. Sabe que pode simplificar isso aqui, né? Então eu tenho 4 está para y, assim como 36 está para 9. Aí nós aplicamos, ó, propriedade fundamental das proporções. Então eu tenho 30. Não, pera, aqui vai ser 160, tá? Considere isso aqui. Aqui é 160. Corrigir aqui rapidinho contigo. E 160. Não confundir, cuidado. E aqui vai ser, no caso, 16. Pronto. Agora sim. Agora a gente vai resolver tranquilo. Então vai ser o seguinte. Y vezes 16. 16y. 9 vezes 4 vai dar
36. Logo, nós temos que y é igual a 36 por 16. Lembra que a gente pode simplificar isso aqui, ó? Posso simplificar aqui por 4 e simplificar aqui por 4. Logo, o y vai ser 36 dividido por 4 é 9, 16 dividido por 4 é 4. 9 dividido por 4, eu posso dizer que y é igual a 2,25%. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, aqui foi um pouquinho sobre as grandezas diretamente, inversamente proporcionais, sobre razão e sobre proporção. Então, espero ter te ajudado, espero que essa aula tenha sido útil. Então, dá uma revisadazinha nos conteúdos, revisa um pouquinho sobre razão e proporção e vai praticando os exercícios e vai caminhando rumo à tua aprovação. Conta comigo, conta com o SESI, conta com o Prepara SESI. Valeu, fera, até a próxima.